A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, para estarmos todos juntos, reunidos agora em um só Espírito, ao vivo em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem, ou para onde for que estejam indo, a presença do Senhor, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, possa estar acompanhando a todos vocês nesta madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de se tornar membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12 e se inscrevendo ou seguindo no canal desta igreja virtual, @Igrejas Benditas, e deixando nos comentários escrito: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte, pois toda live de segunda a sexta você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e também continuará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Abençoado que hoje conseguiu chegar cedo, nós estamos aqui sempre pontualmente. Então coloque seu celular para despertar. De 00h07 estaremos aqui sempre presentes, com a permissão do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e que o reino dividido não prospera. E nós não estamos aqui para separar, e sim para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, para nós estarmos examinando para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do Senhor, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano,
muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, ao vivo agora em todas as redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir, dependendo da rede social, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Eu estarei dando início às orações para estarmos dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Eu já vou explicar o porquê de rebanho, porquê de bendito e porquê de ímpar e par. Mas vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo, cobrindo e revestindo todas as portas, portais e janelas de todas as áreas e setores das benditas vidas conectadas agora conosco nesta madrugada, para que elas sejam protegidas e guardadas contra todo o mal e toda obra do mal. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. Mais uma vez, estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o próprio Senhor Jesus afirmou que nós somos os seus rebanhos e Ele é o nosso bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre eles, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E também lá em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, onde está escrito que aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2, para nós estarmos sempre unidos, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois as igrejas do Senhor Jesus, as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o primeiro rebanho é o rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que no final dessa live, de 1h12 até 1h24 da madrugada, é reservado em interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, como porquê, para que e como,
seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que estamos aí há mais de um ano na internet já oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E isso serve de material de trabalho para vocês, para fazerem prova tanto de nós quanto daqueles que falam do Deus da Bíblia Sagrada. E o livro é o livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Aí o pessoal comentou, crente é engraçado, eles falam numa convicção. Saiba que crente até o demônio é. Qualquer um pode ser crente, basta você acreditar em alguma coisa. Eu sou seguidora e praticante da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. E eu não apenas acredito, mas eu creio no Senhor Deus. Pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Todo aquele que tem funcionário, ele é crente. Exatamente. Todos aqueles que recebem salário, trabalha que é funcionário, é empregado, também é crente, tá? Exatamente. Porque crê que vai receber o salário, o outro crê que o outro vai fazer o trabalho, tá bom? Exatamente. E aqui o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, para quem não conhece, esse é o apóstolo que tu falou aí por trás, nosso sacerdote e apóstolo dessa obra. E o livro é o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, e do rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos os seguidores ou inscritos, ou aqueles que fazem a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando essas obras, as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E a oração a ser ministrada é a oração de número 2. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que eles sejam revestidos, limpos e libertos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas, conectadas agora conosco, que estão buscando ao Senhor nesta madrugada. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, nós vemos aqui o posicionamento que é necessário para aqueles que estão seguindo a caminhada com Cristo. Devem se apresentar, pois aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, não fique esperando o momento que a sua carne estiver mais confortável. Vai para o confronto. E aqui fala, corrige, repreende, exorta com a longanimidade e doutrina. Ou seja, não se envergonhe de verdadeiramente pregar a palavra, o evangelho e a doutrina do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Devemos tomar cuidado para não impor a religiosidade do homem, os costumes do homem, a vontade do homem, do ser humano, sobre as outras pessoas. Pois quando fazemos isso, o Espírito Santo não testifica a palavra. Então devemos sempre buscar trazer a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois aqui o apóstolo Paulo justamente alerta sobre as falsas doutrinas, a falsa aparência de santidade, que é onde está escrito assim, segundo as suas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Deixarão ser levados pelos sentimentos, pelas emoções. Logo mais ele fala entregando-se às fábulas. O que são as fábulas? O equivalente à teologia hoje em dia. Filosofia, dogmas, costumes religiosos do ser humano. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Ele deixou bem claro, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos buscar meditar na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Porque se tal ato praticarmos, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, deixa bem claro lá, é necessário que vocês vão lá examinar com muita atenção, pois deixa claro que aquele que acrescentar alguma coisa, as pragas e as maldições que estão escritas no livro das Escrituras Sagradas caem sobre a vida dessa pessoa. E aquele que omite alguma dessas coisas, o seu nome é tirado do livro da vida, da cidade santa e das promessas escritas no livro desta profecia. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. O rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Aí um outro abençoado me chamou ali, como falou, interpretando tudo errado, esses falsos profetas. As pessoas hoje em dia têm separadas em categorias. Tem as que não leem, tem as que leem, e tem as que leem, e tem as que leem, e tem as que examinam, para ver se o que Paulo estava falando era verdadeiramente aquilo que estava escrito. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Voltou. Tivemos uma pequena queda por um momento da internet, mas já estamos de volta para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. E aí eu não sei em que parte acabou sendo parar, mas justamente o que o abençoado ali citou foi o livro de Lucas 16, versículo 16, onde a palavra do Senhor Jesus foi bem clara, que a lei e os profetas foi até João. O dom de profetizar continua, concedidos pelo Espírito Santo. Mas agora profecia, que é diferente, e o ministério de profeta não existe mais. E é necessário a gente examinar sempre com muita atenção para que a palavra do Senhor seja sempre prioridade em nossas vidas. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio de um dos livros, dentre os 66 livros das Escrituras da Bíblia Sagrada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração do livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Nós temos 12 igrejas virtuais ao todo. Cada uma delas tem uma forma diferente de agir. Sempre a única coisa que tem igual é através do ministério de sorteios. Apenas leitura das escrituras sagradas, que não é leitura, é ministração. É na arroba... Foi? Não. Obrigada. Nas nossas outras igrejas virtuais, como a Avivamento 24AD, a Igreja 70 Santos, a IG 1318, 37 e 300, e entre outras, temos lá ministrações das Escrituras Sagradas. Aqui eu sempre dou apenas uma introdução para todos vocês, para incentivarem vocês de examinarem as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. 2 Pedro, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho bendito ímpar, de número 7. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração da oração de número 7. E deixando bem claro que há diversidade de ministérios. Nós afirmamos que as nossas igrejas virtuais são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia e estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar o contrário com base na Bíblia Sagrada. Mas nós não tiramos a utilidade dos templos físicos, porque realmente, como você mencionou, o Senhor Jesus não obrigou ninguém a construir um templo físico, mas ele deixou claro lá em Lucas capítulo 14 que antes de iniciar uma grande obra é necessário examinar primeiro os seus recursos e condições financeiras, para que não venha outro a examinar e encontre algum defeito. Por isso que nosso sacerdote e apóstolo se preparou por mais de 20 anos, já são quase 30 anos de preparação. Para mais de um ano nós nos apresentarmos publicamente na internet para todos vocês, dando oportunidade e material de trabalho para que todos vocês possam verdadeiramente estar fazendo prova de nós e do nosso caráter. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 7. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa, forte e poderosa palavra, para que o Senhor leve a cada uma dessas benditas vidas dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, e sejam revestidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que no final dessa live estaremos reservando 12 minutos de interação com todos vocês para tirarem as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Presta atenção. Vamos à ministração do livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Pedro, vemos aqui verdadeiramente a nossa necessidade de nos esforçar pelo reino dos céus, pelo Evangelho, pela justiça, para verdadeiramente alcançar almas para o nosso Senhor Jesus o Cristo, para que estejamos enxergando, vendo a verdadeira luz de nosso Senhor Jesus o Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, sendo purificados e santificados pelo sangue que há no nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou te responder, Vitor, no final dessa live, de 1h12 até 1h24 da madrugada. Até lá eu tenho que focar em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. E o livro a ser ministrado de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, Joel, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, também Joel, capítulo 3, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir, pois lembrando a todos vocês que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo as pessoas fiéis aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estivermos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e no @mileofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar as nossas 12 igrejas. Você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E deixando bem claro aí pro Vitor, aqui é uma igreja do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E são 12, porque o Senhor Jesus deixou claro que não deve andar só, e sim é necessário que andem juntos. Por isso, 12 igrejas se reuniram para verdadeiramente continuar espalhando o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, para que verdadeiramente estejamos todos juntos. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. E se você está se dizendo aí ser católico, então eu te pergunto, você na missa, quando você vai, você come só o pão ou você bebe o vinho também? Me responde aí, por favor, para eu ter certeza se você é realmente católico ou não. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 8, a próxima que estará sendo ministrada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial,
Eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo o mal, toda obra do mal, todo espírito imundo e maligno que tentasse levantar e impedir a tua obra, a tua palavra, o teu evangelho e a tua justiça, que caia por terra pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E essas benditas vidas conectadas conosco, buscando ao Senhor nesta madrugada, possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Por que você não me respondeu, Vitor? Se você come, quando você vai na ceia, você come do pão e bebe do vinho? Já que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, já que você está afirmando que todos os apóstolos eram católicos, então todos eles dividiam o pão e o vinho com todo o corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que só o padre e no máximo coroinha que comem a hóstia e bebem o vinho? Por que só o povo come só a hóstia? Se a palavra do Senhor Jesus foi clara, para ter comunhão comigo, aquele que tem parte comigo, bebe do pão, come do pão e bebe do vinho. Examine as escrituras sagradas que de forma sutil você está tomando uma volta, porque eles não te consideram irmãos não, tá? Vamos à ministração do livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, esse dom? Todas as regiões da Filístia, é isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Joel, deixa claro e evidente o cuidado que devemos sempre tomar para o nosso coração não ficar acima da palavra do Senhor, para não permitir que o ego, a soberba e a arrogância venham dominar os nossos corações e você venha se voltar contra a palavra do Senhor, a obra do Senhor, a santidade do Senhor, aquele a quem é querido aos olhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois lá no livro de Salmos, capítulo 109, deixa claro as consequências daqueles que se tornam inimigos dos amigos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir as nossas igrejas virtuais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Devemos estar sempre examinando a palavra do Senhor Deus,
as Escrituras Sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro. Lembre-se que estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações. E de 1h12 até 1h24, onde nós estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando as suas dúvidas com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E o livro é o livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos, é o próximo que estará sendo ministrado para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aonde? Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Justamente que o abençoado aí falou que todos os apóstolos eram católicos e que Pedro é o primeiro papa. Aí o abençoado perguntou, aonde está escrito que Pedro era papa se ele era casado e papa não se casa? Tá vendo como é que de forma sutil adultera completamente a palavra do Senhor Jesus e a doutrina? E o Senhor Jesus também falou que não é bom que o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. E os próprios apóstolos deixaram claro que para poder exercer ministérios, trabalhar com títulos espirituais de acordo com as Escrituras Sagradas, ele deixou claro que é necessário que seja marido de uma só mulher. E outro ponto muito importante, o que o Senhor Jesus falou? Não chameis ninguém de pai. Ué, papa significa o que, por acaso? Vamos ao livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4. Ruth, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Ruth, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do Senhor Todo-Poderoso. É regra básica. Se a sogra de Pedro estava doente, com febre, então para a sogra de Pedro existir, lógico que uma esposa tem que existir também. Então vamos examinar as Escrituras Sagradas. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao livro de Ruth, ser ministrado nesta madrugada. Escolham também o número de 1 a 7, que no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para você ter um livro e um capítulo, mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você simplesmente não está querendo enxergar a verdade, a palavra do Senhor Jesus o Cristo, independente se ela estivesse viva ou não. Ele teve, em algum momento, a esposa. Isso é Bíblia Católica, tá? Exatamente, na Bíblia Católica você encontra sobre isso. Vamos à ministração da oração, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que... Como é que é o nome dele? Vitor. Vitor, seja bem-vindo, Pedro. Seja um homem de Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da oração, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e sejam fortalecidos e limpos agora pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas de cada uma das benditas vidas, conectadas agora conosco em um só Espírito. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração. Vamos à meditação no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Ruth, nós devemos tomar o exemplo de Ruth e ver se realmente você está seguindo os mandamentos do Senhor Jesus, se você está se renunciando, deixando algo para trás para poder aceitar o Senhor de sua vida. Devemos lembrar que o que o Senhor nos promete não se limita apenas a esta vida, e sim naquela que está por vir. Ruth abandonou família, abandonou amigos, abandonou a sua terra, abandonou os seus deuses, para servir ao único Deus, o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o que você verdadeiramente deixou para trás por causa do amor, de amar ao Senhor Jesus? Não, menina, eu deixei de roubar, deixei de trair, deixei de furtar, deixei de fazer um monte de coisa que era pecado. Você não fez mais que a sua obrigação. Ruth abandonou a sua família e a descendência dela foi poderosa na terra. Porque lá em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus deixou bem claro que todo aquele que abandonar tudo por amor de mim e do meu evangelho receberá 100 vezes mais em tudo. E ali ele fala casas, campos, fazendas, como perseguições e no século futuro a vida eterna. Devemos lembrar que o nosso Deus não é um Deus de miséria. Ele deixou bem claro que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas quando o nosso coração não está nesta vida em abundância, e sim naquele que é a verdadeira vida, e a sua palavra é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Perdão. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à meditação. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante, ele está falando, vocês acrescentam coisas na Bíblia. Disse o católico, que se diz ser católico, com 7 livros a mais na Bíblia dele. Olha que impressionante, não é mesmo? Quem diria, quem está acrescentando o que aí? E de palavra mesmo ele não falou nada até agora. Ele falou, não, mas eu acho, não, mas aquilo... mas simplesmente não falou nada de escritura. Eu até nem sei se ele já leu, pelo menos, sequer uma única vez, a Bíblia católica não, mesmo. Senão eu ia falar que Pedro realmente não tinha Exatamente. Mulher. Vamos ao livro... Nem o Papa fala que Pedro não tinha mulher, rapaz. Então como é que você quer colocar agora uma doutrina que não existe? Vamos... Mais uma, né? O livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Exatamente. Olha a Bíblia, olha aí a Bíblia falando, Mili. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. E ele quer saber o nome da esposa. Quer o CEP dela também não? O CPF? Livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. Malaquias, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5. Malaquias, capítulo 4, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao lar, coração, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem. Oração de número 5. Justamente, a Bíblia não fala o nome da mulher de Pedro, até porque é algo irrelevante. O que ia mudar para a nossa vida, acrescentar na nossa vida, em saber quem era, ou qual era o nome da mulher de Pedro. O que importa é que a gente sabe, tem certeza, ela existiu. E deve estar viva aí até hoje, com certeza, porque o Senhor Jesus deixou claro que aquele que é dele não morre jamais. Vamos à ministração da oração de número 5.
Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, renovando cada uma dessas benditas vidas que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aí o pessoal falou que viva, ela não tá mais não, está descansando no Senhor. Isso se ela for fiel até o fim, lógico. Mas justamente, abençoado, o Senhor Jesus deixou claro que aquele que entrega a sua vida para Ele não morre jamais. Continua vivo, vivo com Ele. Agora tem as duas vidas eternas. A livre eternamente com Ele na glória, ou a preso eternamente, desejando o fim e não conseguindo. Onde está escrito isso? Marcos capítulo 9. Já ministrei a oração, agora vamos à ministração no livro de Malaquias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Disse eu: ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Perdão, estou lendo o capítulo errado, estou lendo Miqueias. Vamos aqui, livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo... Revelação aí para alguém, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Malaquias, devemos ver a sinceridade e transparência que devemos sempre estarmos lidando com tudo aquilo que é referente à palavra, à obra e ao ministério do Senhor. Porque tudo pertence a Ele, e Ele quem já deixou estipulado o manual que não é necessário para nós seguirmos, para praticarmos a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Eu não abro a live para poder debater, assim, muitas aspas, né? Eu não coloco você aí junto para você ganhar Ibope por dois motivos. A gente está ao vivo em todas as redes sociais, então não adianta te colocar em uma rede social e o pessoal nas outras redes sociais ficar sem entender nada. E 2, aqui é uma igreja focada em oração e ministração da palavra do Senhor Deus. Você quer debate, bate-boca? Vá lá no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para você estar ali interagindo conosco, para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, e daqui a pouco, de 1h12 até 1h24, estaremos interagindo com vocês nos comentários. Rebanho Bendito Par, de número 10, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 9. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro a ser ministrado nesta madrugada de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos.
é o próximo livro a estar sendo ministrado. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente em cima do monte. E a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Então, se você quer um de nossos templos físicos na sua região, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E o livro é o livro de Levítico, capítulo 27, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, e do rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Levítico, capítulo 27. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 9 é a próxima a ser ministrada. Agradeço quando ofende apenas a minha pessoa, mas não permito que você ofenda a obra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois a gente, diferente dos Deus tão queridos católicos aí, a gente está oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Eu nunca vi o Papa oferecer dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que ele estava mentindo, para ver a profundidade do conhecimento, discernimento e entendimento que nós estamos aí apresentando nas Escrituras Sagradas. Porque chegar na internet e falar que eu sei alguma coisa é muito fácil. Agora, você oferecer dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que você não sabe é totalmente diferente. E vamos à ministração da oração de número 9. Só me responde mais uma coisa, Vitor. Você já leu a Bíblia uma única vez? Só lê. Tô perguntando se você só leu ela pelo menos uma vez. Toda ela, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo fortalecendo cada uma dessas vidas, e que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Levítico, capítulo 27, do versículo 8 ao versículo 14. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 27 do livro de Levítico, vemos aqui o ofício do sacerdote. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao próximo livro aqui a ser ministrado, que é o livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Para que isso, produção?
Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos à ministração do livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Esther, capítulo 9, para a nossa meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Compartilhe essa live para outras vidas alcançarem. Lembrando que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números e cores, porque a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas. E nós estamos trabalhando com essas 3 funções porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E a oração é a oração de número 12. Se inscrevam ou sigam e compartilhem para receberem orações e trazerem mais vidas para receberem a palavra do Senhor Deus com orações. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e que eles vejam o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Poderoso. Vamos à ministração no livro de Esther, capítulo 9, no versículo 21 ao versículo 27. Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 9 do livro de Esther, vemos aqui como o Senhor pode mudar toda a situação de um dia para o outro, e vemos que mesmo na abundância, devemos lembrar daqueles que estão ali com dificuldades, pois o Senhor Jesus foi claro lá em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46. Aqueles que são chamados de ovelha, que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhe foi prometido desde a fundação do mundo, são aqueles que amam aos pequeninos irmãos através de atitudes, dando de comer, de beber, de vestir, de calçar,
interagindo com eles, proporcionando seu tempo, os seus recursos ou condições financeiras. Verdadeiramente algo que lhe custe de alguma forma para você demonstrar que você ama ao seu irmão em espírito e em verdade. E é necessário a gente examinar as igrejas hoje em dia porque elas estão tendo as 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. E uma só dessas 4 é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua. E justamente pela falta dos 4 alimentos: alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Eles, em vez de ter os 4 alimentos, estão tendo as 4 atividades. Então examinem com muita atenção e cuidado, busquem meditar na palavra do Senhor Deus, examinarem nossas mais de 50 denúncias para terem material de trabalho para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora 7 números para você saber quais dos 7 livros ministrados durante a live é mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, se você escolheu o número 5. Lembrando que eu dei apenas uma introdução, mas é necessário que você leia o capítulo todo, interaja com a palavra do Senhor Deus, anote qualquer dúvida que tiver e volte no @MillerOfertaDin, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde estarei interagindo com vocês todos os dias de segunda a sexta. E para quem escolheu o número 6, livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para quem escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, se você escolheu o número 3, e também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Eu estarei dando uns comunicados para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando nos comentários as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, que eu e o nosso sacerdote e apóstolo estaremos interagindo com todos vocês daqui a pouquinho. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem as orações que são realizadas durante as lives, vocês recebem também orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @ Igreja 70 Santos, às 6 horas e 48 minutos da manhã, até aqui o horário da madrugada, nessa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras ou que eles estão praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região,
seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país. Basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirar as suas dúvidas para que você leve uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso aos 4 alimentos para o corpo: comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e interagir conosco. Vão deixando aí nos comentários as suas perguntas, com porquê, para que e como, que estaremos respondendo agora. E vamos ver que o Vitor estava pentelhando a live todinha. Aí agora que ele tem tempo para poder ser respondido, ele vai embora, porque a gente começou a falar muito de Bíblia, e aí João capítulo 8, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. E aí o abençoado perguntou: você é evangélica? Cheguei agora. Seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu sou seguidora e praticante do Evangelho, da Justiça e das palavras do Senhor Jesus o Cristo. E justamente por isso eu não me denomino evangélica. Por quê? Eu vou te explicar. Porque não tem nenhuma base da Bíblia Sagrada nos dando permissão para sermos o Evangelho. Para ter esse título, exatamente. Não tem promessa, não tem proteção, não tem autoridade nenhuma espiritualmente. E muito pelo contrário, a pessoa deixa de receber tudo isso por se titular como evangélica. Então é muito importante examinar, porque o Senhor Jesus mandou a gente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, amar o Evangelho, ensinar o Evangelho, mas nunca mandou que nós fôssemos o Evangelho. Ah, Milena, mas isso é uma forma de nos denominar. Então, denomine-se como está escrito, porque ele deixou claro que nós não podemos acrescentar e nem omitir nada. Se já tem títulos dos quais nós devemos nos apresentar, para nos apresentar como títulos de autoridade e de santidade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dado pelo Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de verdade, não tem por que a gente buscar outros títulos que não tem base nenhuma nas Escrituras Sagradas. Como o apóstolo falou, o título de santo tem sim base nas Escrituras Sagradas e deixou bem claro. Levítico 19, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 1, sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Podem continuar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, pois estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, e lá no @MillerOfertaDim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Estamos sempre interagindo com todos vocês para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vambora todos perguntando. Quero comunicar a vocês e afirmando: o Evangelho, a obra do Senhor, é uma indústria de empregos bem remunerados. Exatamente. As obras do Senhor Jesus é uma indústria de empregos bem remunerados. É melhor ser funcionário dele do que ser funcionário público, para tu ter uma ideia só, tá? Então vocês que são jovens, isso é uma carreira. Por quê? Você vai ver em Mateus capítulo 13. Lá é bem claro que o reino de Deus é uma casa de comerciante, não é uma casa de mercadoria. Exatamente. Então vocês que são jovens agora, tá aí, ó, embarca conosco agora, que vai ser melhor do que ser funcionário público, pode ter certeza. Glória ao nosso Senhor Deus. Aí o abençoado veio fazer propaganda de algum evento que vai ter na igreja dele, que o nome do evento é arrebatamento. Aí o abençoado perguntou: nem Jesus sabe o dia do arrebatamento, tu sabe? Glória ao nosso Senhor Deus. Por isso que é importante sim, sempre ser como está escrito. Ela perguntou: me explica o que significa 50 denúncias. É porque, abençoada, nós já estamos aí há mais de um ano na internet, em que cada uma dessas denúncias são certas atividades ou atitudes que nós estamos questionando na conduta das igrejas de hoje em dia. Porque todas elas, cada uma delas, são necessárias para alcançarmos a nossa salvação
e a nossa vida eterna livre. Nós basicamente chamamos de denúncia porque a gente está afirmando que certas atitudes e atividades são de mentira e que estão enganando e deprimindo, não, como é que é a palavra? E lesando, oprimindo e lesando ao povo por causa delas. E justamente por isso que estamos aí oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Quais são essas... Ou que eles estão certos. Ou que eles estão fazendo o correto, justamente por isso. Porque a gente chegar e falar aqui que a gente sabe, que a gente tem a verdade, que a gente conhece muito, é muito fácil. Agora a gente colocar os valores em dinheiro para que vocês possam fazer prova de nós, do nosso caráter, da nossa conduta, do nosso conhecimento e também daqueles que falam do Deus da Bíblia Sagrada. Aí você falou quais atitudes. Uma delas, iniquidade e piedade, 4 delas, né? Iniquidade, piedade, anticristo e seita, que são 4 atividades que estão hoje em dia nas igrejas, na maioria delas. Então, por isso que é importante examinar. Uma só delas condena toda a igreja, tá bom? Exatamente. Vou aqui apresentar uma das nossas mais de 50 denúncias para que a abençoada tenha uma noção sobre o que estamos apresentando. Denúncia de número 27, eu estarei apresentando aqui para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a nossa denúncia de número 27, prove para nós, das 12 igrejas virtuais, que não existe político santo, ou que mesmo ele, permanecendo um político, não pode se tornar um santo. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, que não é possível um político ser santo ou se tornar um santo, vai receber um prêmio de 4 milhões de reais em dinheiro, porque a política é ministério do nosso Senhor Deus. E é necessário a gente lembrar e examinar que não temos autoridade nenhuma para falar mal de autoridades. Nós devemos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus e usar dos meios legais para cobrar os nossos direitos. Mas não temos a autoridade para simplesmente chegar em alguém e falar: você é isso, você é aquilo. Devemos julgar as atitudes com base nas Escrituras. Por isso que eu comunico a vocês todos: não fale mal de forma nenhuma de autoridade que está no poder. Todos aqueles que têm mandato, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, o executivo, presidente, governador, prefeito, não se deve falar mal deles de forma nenhuma, porque se você falar mal espiritualmente, você cai. Exatamente. Cai, e você pode ter pragas e maldições te alcançando e você não sabe nem por causa de quê, porque você realmente foi falar mal dessas autoridades que é construída por Deus. Romanos, capítulo 13, é um dos livros, só para você ter ideia. E a palavra do Senhor Jesus: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Exatamente. Então, não mexe nesse negócio. Exatamente. E deixando ali bem claro, o abençoado não precisa nem gravar a tela, que essa live fica salva. Todas as nossas lives ficam salvas no @Miller Ofertadinho, é outro livro. Agora @Igrejas Benditas. Essa live vai ficar salva, todos os vídeos estão aí. Nós sempre fizemos questão de deixar tudo registrado para todos vocês. E o abençoado ele perguntou: mas para vocês todos são santos, não só os políticos? Todos são santos, não. Bom, deixando bem claro, santo é todo aquele que crer no Senhor Jesus, ele é santo. Porque nós temos até uma oferta dessa aí. Tá? Exatamente. Nós temos uma oferta dessa que é de 2 milhões a 4 milhões, um negócio assim. Se provar que é possível ser do Senhor Jesus Cristo, prestar culto a Ele, fazer culto a Ele e não ser santo. Exatamente. É impossível. Exatamente. O abençoado ele perguntou: cadê o comentário aqui dele? Vocês acreditam ser a igreja verdadeira e única? Nós somos parte da igreja verdadeira e única. Nós nunca afirmamos que nós somos os únicos em santidade e em santificação. A gente está aí buscando esse povo santo do Senhor Deus para nos ajuntar. A gente nunca falou aqui: a gente é o único certo, a gente é o soberano, a gente é o top, se ajunta com a gente, abandona todo mundo, que a gente é o único verdadeiro. Não, a gente deixa claro: se ajunta com a gente, continua frequentando o outro também, porque o Senhor Jesus veio para ajuntar a igreja. Pelo contrário, até mesmo se os outros fossem 100% errado, nós temos a obrigação de se juntar com eles. Isso está onde? Está lá em Mateus capítulo 13. Exatamente. Jesus falou assim: mesmo sendo os outros filhos de Satanás, filho do diabo, você tem que se juntar, porque você tem que ser luz nas trevas. Exatamente. Palavra do Senhor Jesus. Então não existe de forma nenhuma nenhum versículo na Bíblia Sagrada que permite uma igreja andar sozinha. A Assembleia andar sozinha não pode, a Batista não pode, a Universal não pode, a igreja não pode. Por que eles estão andando? Porque são teimosos, são rebeldes. Infelizmente. Que não pode.
tem que estar junto, um com o outro. Exatamente. Tá bom? Pra poder andar. E aqui o abençoado que falou que viu um vídeo falando sobre em relação a mim, que se está certo. Eu não sei que vídeo é esse, peço que você me mande ele, por favor, para que eu tenha conhecimento do que está sendo falado. Para a Amazon e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele comentou, mas infelizmente tem muitos que envergonham o evangelho dentro da política. Mas é aquilo, a gente não pode misturar as coisas. Primeiro lugar, precisa você entender assim, o evangelho nunca vai ser envergonhado. Porque o evangelho, ele é fatos, ele é atitude. Só isso. Certo? É a mesma coisa assim, tá envergonhando a palavra. Não, a pessoa está se envergonhando ela a si mesma e ela mesma está se prejudicando. Porque a palavra de Deus é impossível você mexer nela. O evangelho também é impossível também você adulterar ele, não tem como adulterar ele. Por isso que é necessário examinar as escrituras sagradas, que você vai ver que evangelhos são fatos que nós devemos praticá-los. Exatamente, respondendo a minha pergunta, esse que está por trás é o meu pai e apóstolo e sacerdote desse ministério do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e eu sou o milagre do Senhor Jesus. E para esse milagre aconteceu, é quase 30 anos de jejum todos os dias, 15 horas por dia sem faltar nenhum dia. É quase 30 anos de mais de 2 horas de joelho, orando toda a madrugada sem faltar nenhuma. Subida ao monte, mais quase 30 anos sem faltar nenhuma semana. Glória ao nosso Senhor Jesus. E aí, abençoado perguntou, cadê aqui o comentário? Por que... Peraí, rapidinho, que essa pergunta aqui é mais curta de ser respondida. Ali, outro, até o político ateu é santo? Então aqui não. Porque para ser santo tem ali um requisito a cumprir. Exatamente. Jesus. Cadê a pergunta aqui? Que ele comentou. Santo significa separado, ou seja, chamado para fora. Não é isso, não. A gente tem não existe na Bíblia Sagrada. Só foi rápido. Não, mas é a oferta, a denúncia. A gente está oferecendo 2 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que ser santo é ser separado dos outros que não são santos. Exatamente. E aqui um outro abençoado perguntou. Porque muitos teólogos falam que a igreja passará por grande tribulação. O que você acha em relação a isso? Desde quando o Senhor Jesus realmente subiu ao céu, a igreja está em tribulação. Agora o Senhor Jesus falou bem claro que realmente haveriam tempos que realmente por haver iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Será que quando ele voltar, ele falou uma pergunta, ele vai encontrar amor? Ele vai encontrar fé? Isso está lá em Mateus 24, tá bom? Exatamente. E aí o abençoado aqui fez uma pergunta e o outro respondeu, mas eu vou ler os 2 comentários e depois falar. Um comentou, uma vez salvo, salvo para sempre? Perguntou. Aí o outro, não, todos os crentes podem perder a salvação. Então vamos lá. Com certeza. Não, mas uma vez salvo, sim está salvo para sempre. Só que a salvação não é conseguida aqui nessa terra. Aqui nós temos a promessa da salvação. Aí no mundo por vir, quando formos julgados, segundo as nossas obras, quando lá adquirir realmente a salvação, lá consegue. Mas aqui ainda estamos numa arena pelejando para verdadeiramente alcançar. Na palavra do outro abençoado aí, crente até o diabo é, e todos os demônios também são crentes, tá bom? Então não é por aí não. Aí um outro abençoado perguntou, vocês acreditam que a igreja brasileira está em apostasia? Infelizmente, a grande maioria, abençoado. Mais e não é o que a gente acha. E não é o que a gente acha, é o que nós temos com a convicção para poder afirmar por causa das obras e dos frutos. A prova aí que nós estamos aí, ó, é mais de 730 milhões de reais para algum líder botar a cara e falar assim, não, vai cá, eu prego a verdade, e lá não tem mentira, cadê? Exatamente, não a gente apareceu tá aí mais nenhum. de um ano já. Porque eu falar para vocês que eu sou médico é fácil, mas se eu falar para o médico vai dar ruim. Exatamente. Então, nisso aí, nós estamos aqui para poder juntar a igreja, independente se a outra seja errada ou não, queremos ajuntar. E chamamos vocês para ser nossos discípulos, peça uma igreja aí onde você está, e seja nosso discípulo, e pode frequentar a outra, por mais errado que for, você pode frequentar lá. Porque estamos aqui para juntar e ser luz em meias trevas. E aqui o abençoado comentou, então a pergunta de vocês está errada, porque dizem que o político é santo, mas é somente o político que crê em Deus que é santo. Não foi isso que a gente falou, a gente está deixando bem claro que não existe político santo. É uma generalizando. A pessoa não pode generalizar que não existe político santo ou que ele, mesmo permanecendo político, não possa vir a se tornar um santo. É isso aí para você poder entender bem, sim. Porque eu creio que há político santo. Exatamente. Porque todo aquele que crê em Deus, ele é santo. Independente se ele está roubando ou não, tá bom? Ó, cuidado que o negócio é profundo. O abençoado, ele tá distorcendo a passagem que ele falou, ó, Levítico 20, 26, lê aí, falando que o Senhor está separando o povo. Isso aí, primeiro ponto, é Antigo Testamento. Segundo ponto, é mas diferente. Vamos lá, olha só para você ter ideia, só Mateus capítulo 25, de 31 a 46, vai ser separado o povo, ovelha de um lado e bode do outro. Aí você vai ver lá se você está sendo bode, se você está sendo ovelha, se preocupa com isso aí, tá bom? Exatamente, não, mas está querendo dizer que santo é separado. O Senhor Jesus, simplesmente, ele se ajuntava com todos, e ele continuou
sendo santo. É esse o ponto, entendeu? Não é você se excluir e não se juntar com ninguém. Santo não se mistura, mas se ajunta. Vamos deixar isso bem claro para você poder entender. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, @MillerOfertaDin e aqui, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscarmos ao Senhor e receber orações e ministrações das Escrituras Sagradas. Lembre-se de levar um de nossos templos físicos para a sua região. Entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e que todos vocês possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Aguardo vocês nas próximas lives abençoadas, infelizmente não vai dar tempo, e ou no @MillerOfertaDin, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Fique com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.